Historizando. O nosso assunto de hoje é nazismo. E antes da gente falar então desse governo fascista, eu peço que vocês curtam o vídeo e se inscrevam no canal para saber cada vez mais o que rola aqui no Historizando. Falando do nazismo, a gente tem que pensar no vídeo anterior, que é de fascismo. Como eu disse, o fascismo vai surgir então na Itália e pelo seu surgimento, pelo seu berço ser na Itália, o nome fascismo vai ser também utilizado para outros com características em comum. Por isso, eu posso chamar o nazismo de um governo fascista. Agora, é claro que tem que ter inúmeras características em comum para ter essa comparação, e como eu disse no vídeo anterior, muitas delas vão se repetir aqui. Como, por exemplo, o discurso nacionalista, então a valorização da Alemanha, nesse caso, e do alemão. Nós temos também o anticomunismo ou então o antibolchevismo. Na época se falava muito do bolchevismo, já que a Revolução Russa de 1917 foi então aplicada pelos bolcheviques. E é por isso que se usava, inclusive nas propagandas nazistas, um discurso de antibolchevismo. Então, contrários ao comunismo e ao socialismo. Tem também o uso da violência, que é extremamente importante para o governo nazista. A gente sabe muito bem que o nazismo é conhecido muitas vezes por sua violência, não só em questão de campos de concentração, mas até mesmo nas formas de governo. Existiam grupos, polícias secretas, para então usar a violência como uma tática de governo. Nós temos uma questão de poder por vias legais, igual no fascismo que eu disse no vídeo anterior. O Hitler também consegue chegar por vias legais no poder. Mas isso não quer dizer que quando ele chega ao poder, que ele continua, então, essas vias legais do governo alemão. E tem também um governo de massas ao mesmo tempo que eu, então, anulo a democracia. Da mesma forma que o Mussolini fez, o Hitler, ele voltava muito do discurso para as massas, para o povo. Inclusive, o nome socialista no partido nazista é justamente uma forma de discurso com o povo para atrair as massas, atrair a população e também a propaganda. Porque eu não sei se você sabe, mas o braço direito do Hitler não era o ministro da guerra, não era a polícia secreta, era o ministro da propaganda. A propaganda de Hitler na época foi tão importante que ele consegue convencer os alemães de várias coisas, como por exemplo de seu governo autoritário. Ele consegue convencer que os judeus eram algo negativo para a Alemanha, era algo ruim para a Alemanha. Tudo isso através da manipulação das massas com a propaganda. É claro que, como uma característica importantíssima do nazismo, a gente tem que falar do antissemitismo. O que diferencia mais o fascismo do nazismo, com certeza, é o corporativismo do fascismo, dito no vídeo anterior, e o antissemitismo do nazismo. Então o Hitler, quando ele escreve seu livro Minha Luta, Mein Kampf, ele vai colocar como o judeu pode ser negativo, ruim para a Alemanha, para o povo germânico. É o antissemitismo. Não pensem que o antissemitismo, ser contrário então ao povo judeu, é algo inédito da história, pois não é. Porém, o Hitler consegue colocar em prática todo o seu ódio com várias questões na Alemanha, inclusive os campos de concentração. A gente entender como o nazismo então entrou na Alemanha, a gente tem que entender o contexto da época. É só pensar que no final da Primeira Guerra Mundial nós temos o Tratado de Versalhes. E esse tratado basicamente humilha a Alemanha, detona a Alemanha. A gente tem que pensar que na Primeira Guerra Mundial, e se você não viu o vídeo, aconselho a ver, a Alemanha vai ser o último país a se render da Primeira Guerra. E é por isso que ela leva as maiores sanções, as maiores punições com o Tratado de Versalhes. Como, por exemplo, a questão da redução do exército, a questão da retirada de territórios, tem também pagamento de indenizações gigantescas, sem contar que a Alemanha, no final da Primeira Guerra, estava praticamente destruída. Outra questão muito importante são os movimentos socialistas e comunistas fervendo na Alemanha. Gente, não era nem só na Alemanha, nem só na Itália, mas graças à Revolução Russa de 1917, a gente tem influências socialistas e comunistas crescendo na Europa. Acontece também
também, em 1919, na Alemanha, a Liga Espartaquista vai tentar tomar o poder. Essa liga tinha, então, ideais de extrema esquerda e, por isso, vão tentar tomar o poder na Alemanha. Porém, não consegue. Só que essa tentativa de tomada de poder vai fazer com que muitos alemães simpatizem com o comunismo, com o socialismo, assim como acontece na Itália. E, consequentemente, vão surgir grupos, então, contrários a esse crescimento socialista e comunista, como o Partido Nazista. O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores, ou Partido Nazista, vai surgir, então, tentando abafar esses movimentos comunistas e socialistas. Uai, Tati, mas não é Partido Socialista dos Trabalhadores? Pois é, muita gente se engana quando vai ver o nome do Partido Nazista e eu aconselho a tomar bastante cuidado quando for fazer uma prova, viu? Porque o partido que surge com o Partido Nazista é contrário a esse crescimento dos movimentos socialistas e comunistas. E aí a gente tem que pensar, se nessa época estava bem popular a questão socialista na Alemanha, eu vou tentar atrair ao máximo para o meu partido essas pessoas. Aí eu coloco o nome parecido. Mas, gente, tem que tomar muito cuidado, viu? Porque nem tudo que parece é. E aí é só a gente pensar nos partidos brasileiros atualmente. Você conhece algum partido que o nome do partido seja igualzinho o ideal, o que ele está fazendo, o que ele está promovendo? Eu não conheço praticamente nenhum. Bom, mas tirando essa parte de que nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que parece é, a gente tem que pensar que esse movimento nazista então vai surgir contrário a isso, e é por isso que muito da burguesia alemã, com medo desses movimentos socialistas e comunistas, vão apoiar o partido nazista, vão apoiar o Hitler, justamente por pensamentos contrários ao que estava acontecendo. Outra coisa importante de se ressaltar é que a Revolução Russa era muito recente e muitas vezes o termo socialista naquela época, porque a gente está em 1919, 1920, a Revolução Russa é de 1917, o nome socialismo não necessariamente era usado na época para definir as questões soviéticas. Então, mais uma vez, toma cuidado. Bom, galera, com o crescimento desse partido nazista, a gente tem em 1923 o Putsch de Munique, que basicamente é uma tentativa do Hitler fazer uma marcha sobre Roma. Lembra do vídeo passado? Só que não dá certo. Primeiro que o Hitler e a galera do partido dele mistura, bebida no meio desse movimento. Então já viu, né? Galera meio bêbada, meio tonta, não vai conseguir fazer uma marcha tão bonitinha igual o Mussolini fez. Segundo, que o Hitler vai acabar sendo preso. E dentro da prisão, o Hitler vai escrever um livro chamado Minha Luta, que é justamente uma síntese, um resumo do que é a ideologia nazista. Dentro desse resumo, a gente tem alguns conceitos importantíssimos para a gente entender o Hitler e o nazismo. A gente tem, em primeiro lugar, o espaço vital. O que seria isso? O Hitler, então, vai colocar no livro os germânicos, os alemães, como um povo superior, e por ser superior, eles precisavam de um espaço só deles, um espaço vital, importantíssimo para a existência do povo germânico. E também, como eu disse, a superioridade da raça ariana, né? Então, colocando um povo como superior em detrimento de outros, e, como eu já disse aqui no vídeo, o antissemitismo. O que é importante frisar é que todas essas ideias que o Hitler escreve no livro, nada é inédito. Todas essas ideias já existiam. Porém, ele coloca então nesse livro como base do nazismo e ele vai conseguir, inclusive, colocar em prática muitas dessas coisas. Porque uma coisa é a ideia, a outra coisa é a prática. Ainda em 1923, quando Hitler estava lá escrevendo o livro dele, a França avança para a fronteira alemã e começa a cobrar indenização. O governo alemão da época vai mandar imprimir papel moeda para pagar a França, só que com essa impressão sem lastro, como assim? Como você imprime muito dinheiro sem necessariamente dar valor a ele, você acaba tendo uma inflação muito forte, um desequilíbrio econômico. E a Alemanha, que já praticamente estava em crise desde o final da Primeira Guerra, vai entrar numa crise
maior ainda. Nós temos investimentos dos Estados Unidos para melhorar a situação da Alemanha. É só lembrar lá do vídeo de Primeira Guerra Mundial e do vídeo de crise de 29. Os Estados Unidos vai investir em muitos países da Europa, vai emprestar dinheiro, inclusive para a Alemanha e para a Itália. E quando chega a crise de 29, então a Alemanha fica sem essa ajuda e novamente entra numa crise muito séria. Essa crise vai gerar muito desemprego, muita inflação. O Hitler já tinha saído da prisão nessa época e já estava se reunindo com o Partido Nazista para fazer campanha. E em 1932 o Hitler tem duas vitórias. Primeiro, ele é nomeado chanceler na Alemanha, e segundo, que a maioria do parlamento vira então de partido nazista. Eles então conseguem ganhar nas eleições alemãs. Nesse mesmo período ocorre um incêndio no parlamento alemão e os nazistas culpam os comunistas, então quem era de partidos comunistas, de colocar fogo no parlamento. Na real mesmo, o que dizem é que se provocou esse incêndio para colocar a culpa nos comunistas e nos socialistas e para expulsar de vez toda a oposição do partido nazista, que, como eu disse, eram movimentos contrários na época. Então o Hitler e o partido nazista conseguem expulsar a galera comunista e socialista do parlamento alemão. E tem mais, o Hitler, como chanceler, ele vai acabar anulando a Constituição. Em 1934, o presidente alemão morre, então é importante afirmar que na época você tem o chanceler, que era o Hitler, mas você tem um presidente também, só que o presidente morre. E o que o Hitler vai fazer? Acumular os dois cargos. Então ele é tanto chanceler quanto presidente da Alemanha, colocando as asinhas de fora e colocando totalitarismo para jogo. Se você não sabe o que é totalitarismo, já tem vídeo aqui no canal falando sobre. Hitler vai começar a ser chamado de Führer, e perdoe meu alemão, não sou muito boa, mas Führer significa líder, então ele transforma nesse grande líder, inclusive bastante autoritário. Ele forma uma polícia política secreta, que é a Gestapo, que vai então auxiliar ele durante esse autoritarismo, e aí ele consegue eliminar todos os outros partidos existentes na Alemanha da época, ficando só com o partido nazista. Por isso o monopartidarismo. Nós temos, é claro, a manipulação e a propaganda. Como eu já disse nesse vídeo, o braço direito do Hitler era o ministro da propaganda. Então ele tinha essa questão de manipulação das massas, não só em questão da imprensa, mas com questão de censura, com a educação. Então, desde criança você tinha uma educação obrigatória para enaltecer o partido nazista. Você tem propagandas antissemitistas, então colocando a culpa de tudo e de todos em cima do povo judeu. Você tem uma propaganda anti-bolchevique, então anticomunista, e você tem uma propaganda, é claro, colocando a infabilidade do líder, falando de como Hitler era bom e importante para o povo germânico, para a Alemanha. Propaganda de tudo, inclusive misturando, tá? Porque eu já vi propaganda nazista falando que a culpa do comunismo, do socialismo e até do liberalismo, tudo junto e misturado, era do judeu. Então, basicamente, tudo de ruim que aconteceu nesse mundão aí, a culpa é do judeu. Pois é muito grave essa questão do antissemitismo, e o Hitler, com essa propaganda toda, com essa manipulação, vai convencer muita gente de como é necessário o judeu ser expulso e até mesmo eliminado. Falando em campo de concentração, tome cuidado, porque os primeiros campos de concentração que o Hitler cria não necessariamente é para o povo judeu. Ele cria para enviar presos políticos, para enviar pessoas que eram contrárias ao partido nazista. Inclusive, muitos comunistas e socialistas vão ser enviados para o campo de concentração. Com relação ao extermínio, também não é desde o início do governo nazista. Por quê? Esses campos de concentração geralmente eram de trabalho forçado e posteriormente é que aconteceu toda aquela questão trágica dos campos de extermínio que a gente já ouviu falar. Em 1935 é que começa então essa questão mais forte com os judeus, porque se cria as leis de Nuremberg. E essas leis vão eliminar a cidadania dos judeus. Como eu disse, esses campos de extermínio, ou então os campos de concentração, não existiam desde o princípio. Primeiro, o Hitler e o partido nazista vai começar a afastar os judeus das grandes cidades. Então, o que antes os judeus tinham posses,
eles vão perder e vão expulsar aos poucos para as periferias. E aí, com as leis de Nuremberg, se tira a cidadania do povo judeu e aos poucos, então, tem esse processo dos campos de concentração. Algo importante de ser reforçado também é que o Hitler vai descumprir o Tratado de Versalhes em várias questões. O mais importante é a montagem de uma máquina de guerra. O Tratado de Versalhes proibia a Alemanha de construir fortes exércitos, de produzir armas, mas, como eu já disse aqui no canal, o fascismo, o nazismo preza pelo militarismo, então o Hitler vai começar a montar uma grande máquina de guerra para a Alemanha e vai começar a produzir bastante armamento. Bom, é claro que é um passo para a Segunda Guerra Mundial, mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Gostou desse vídeo? Já curte ele e se inscreve no canal para não perder mais nenhum outro aqui do Historizando. Também fique atento às redes sociais do Historizando e à comunidade aqui no YouTube para não perder nenhuma novidade. Se tem alguma dúvida ou sugestão, comenta aqui embaixo. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até a próxima! O que é importante frisar nesse momento é que o Hitler, todas essas ideias que ele coloca no livro dele, nada é inédito. O Hitler não tira do sovaco dele. O que a gente tem que... O que é importante frisar é que todas essas... Ixi!